Oi, então, pessoal, vamos passar agora para a minha parte, para o conteúdo aqui que vocês repararam aí que é o maior, né, no decorrer do curso aí, que é essa parte de diagramas de equilíbrio de fases, tá? Então, vou frisar bastante essa palavra aqui, equilíbrio de fases. Essa, essa ferramenta, né, então, um diagrama de equilíbrio de fase, é, vocês podem ter reparado aí pela quantidade de aulas que a gente deu para esse tema dentro dessa disciplina, que é um tema importante, né? Se é um tema importante, é porque o conteúdo que a gente vai ver nessas aulas, então, é um conteúdo muito importante para a formação de vocês como engenheiro de materiais, tá? Esses diagramas aqui, a gente pode pensar como uma das principais ferramentas que o engenheiro de materiais tem para entender a formação de microestrutura dos materiais. Então, a gente vai ver esses diagramas já correlacionando com a microestrutura que o material vai formar. Tá? Assim como o engenheiro civil tem as ferramentas dele, o engenheiro mecânico tem as ferramentas dele, nós, como engenheiros de materiais, temos essa importantíssima ferramenta aqui que a gente vai usar aí em muitos, muitos casos mesmo, tá? Então, sugiro que vocês deem uma dedicada boa aí para entender esse tópico, que ele é um dos mais importantes aí, talvez, do curso de vocês inteiro, tá? Então, como ele é tão importante, vamos olhar passo a passo, tá? Eu tentei dividir aí bem esse tópico. Vamos começar entendendo o que é uma solução sólida. Vocês são experientes aí, né, já mexeram bastante aí desde a época do ensino médio com soluções. Vocês estão bem acostumados com soluções, né? De manhã aí, agora vocês devem ter tomado café, né? Ou não sei se agora é de madrugada para vocês. Vocês estão tomando café de vocês aí, né? Já jogou um açúcar aí, fizeram uma solução líquida, né? Solução sólida vai ser uma extensão desse conceito. Então a gente vai estar olhando agora para um material sólido que é uma solução. Então vamos tentar entender o que é isso nessa aula. Vocês viram aí nas aulas passadas que os materiais estão organizados em estruturas, aí, diferentes estruturas cristalinas ou amorfas, né? É, os metais vão ter algumas características, as cerâmicas vão ter outras, os polímeros vão ter outras, né? Polímeros vocês vão ver no fim do curso. Mas o que interessa para a gente nesse momento é que uma fração do meu material que tenha uma certa estrutura nanométrica, ele vai ser uma fase, né? Então, assim como a água tem uma estrutura e, por exemplo, a gente começa a jogar sal, por exemplo, o sal tem outra estrutura. A gente, se a gente jogar muito sal na água, a gente vai ter uma hora que a gente tem uma separação aí do material em duas fases, né? O água e óleo, por exemplo, né? A gente vai ter uma separação em duas fases. Então, o material pode ter várias fases. Vocês já conhecem esse conceito, né? Água e óleo formam duas fases. Água com sal, se a gente colocar só um pouquinho, vai formar uma fase só. Então, vamos tentar entender esse conceito e sem perder de mente todos esses conceitos que vocês já viram, acabaram de ver, e na outra parte lá que a Ana Cândida passou para vocês, né? Então, por que a gente quer então entender essas fases, quantas fases o material vai ter, como que é essa estrutura aí de um ponto de vista micrométrico agora, não tão nanométrico, que nem vocês estavam olhando da estrutura dos átomos, né? Vocês já viram esse tetraedro, vamos ver de novo. Se a gente quiser entender as propriedades do meu material, eu tenho que entender a estrutura que ele tem. E essa estrutura, importa a estrutura nanométrica, que vocês viram até agora, né, qual que é a estrutura cristalina e tudo mais, mas também importa a estrutura micro e macro. E as fases aí vão estar organizadas aí nessa estrutura micro e macro. Se eu quiser então entender a estrutura por completo, tá? E essa estrutura vai ser na maioria dos casos até a que a gente vai estar analisando com mais frequência, essa microestrutura, né? Vocês vão ver essa palavra toda hora no curso de vocês, a microestrutura do material. Se a gente quiser entender as propriedades, a gente tem que entender a microestrutura. E os diagramas de fase, então, são as nossas principais ferramentas para entender como essa microestrutura forma, tá? Então, perguntas como, por exemplo, quantas fases o meu material vai ter? Quais serão essas fases, tá? É, não só isso, mas também quanto eu tenho de cada fase, qual a composição dessas fases, tá? Então, todas essas perguntas aí, a gente pode ter uma ideia delas ou responder elas usando
essa importante ferramenta aí que é os diagramas de equilíbrio de fase. Então percebe que ela vai dar para a gente uma quantidade de informações muito grande do nosso material, tá? Então por isso que ela é uma ferramenta tão fundamental para a gente como engenheiro de materiais. Então vamos tentar começar a explorar esse tópico aí, tá? Se a gente quiser então falar da formação de fases no meu material, a gente vai ter que dividir esse conteúdo, esse conceito, em duas coisas. Um deles é a disciplina que eu acho que vocês estão tendo junto com essa, que é a termodinâmica. Né? A termodinâmica é o que importa para o diagrama de equilíbrio de fase. A termodinâmica basicamente fala para a gente o que vai formar, ou seja, ela vai falar para a gente qual que é o estado de equilíbrio do meu material. Tá? É isso que o meu diagrama vai falar, o meu diagrama de fase. Lembra que eu falei no começo que ele é o diagrama de equilíbrio de fases, tá? Então, é isso que o diagrama de equilíbrio vai falar. Se a gente quiser ter um entendimento completo, a gente vai ter que fazer uma análise da cinética também, que é a questão tempo. Ela define quanto tempo vai demorar para aquilo que a termodinâmica previu, tá? Essa parte a gente vai ver um pouquinho nesse curso, vocês vão ver mais para frente, tá? Por exemplo, no semestre que vem, vocês provavelmente vão fazer materiais metálicos comigo, a gente vai entender outros diagramas que são diagramas cinéticos, tá? Então a gente vai deixar por enquanto só essa questão cinética um pouco de lado, a gente vai focar mais nessa termodinâmica. Mas de qualquer forma, juntos a gente consegue entender o que forma, quando forma, com qual morfologia forma, ou seja, a gente consegue definir, entender a microestrutura do material por completo, tá? Então, vamos focar um pouco nessa parte aqui do equilíbrio, que é a parte que a termodinâmica conta pra gente, né? Então, o que é estar em equilíbrio, né? Então, o que a termodinâmica conta pra gente é o estado de equilíbrio, então eu coloco essa pergunta: o que é estar em equilíbrio? Depende do equilíbrio que a gente está falando, né? O que significa você dizer, por exemplo, que uma peça ali está em equilíbrio térmico, né? Isso significaria dizer que a temperatura não muda com o tempo, né? Ou se for um estado aí, se a gente pensar num sistema aí fechado, seria quando a temperatura é constante em todos os pontos desse corpo, por exemplo. Ele está em equilíbrio térmico, né? E um equilíbrio mecânico, por exemplo. Um equilíbrio mecânico é quando a somatória lá das forças, né, tá tudo em equilíbrio. Quando a pressão, por exemplo, ela é constante em cada ponto ali do meu corpo, tá? E o que importa para a gente em materiais, além de equilíbrio térmico e equilíbrio mecânico, é o equilíbrio químico, tá? E essa parte que é o que vocês vão ver em termodinâmica. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas a ideia toda por trás do diagrama de equilíbrio de fase é encontrar a situação que me dá a menor energia livre de Gibbs, tá? Que é a função que vocês vão aprender em termodinâmica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas com essa função aí a gente consegue chegar nos diagramas de equilíbrio de fase. Então a gente vai olhar para os diagramas de fase, tenham em mente que eles são representações da condição de menor energia de Gibbs, tá? Então isso talvez sirva até um pouco de motivação para vocês estudarem termodinâmica. Vendo esse tópico mais para frente no curso, talvez vocês entrem um pouco mais nessa parte de termodinâmica. Aqui eu só vou me limitar a contar isso para vocês. São representações da condição de menor energia livre de Gibbs, tá? Então, o que um diagrama de fases conta para a gente é em uma certa condição. Então, esse tipo de diagrama aqui vocês muito provavelmente já viram na vida de vocês, né? Então, isso aqui é o diagrama de equilíbrio, por exemplo, da água. Ele vai ter essa cara aqui, né? Então, dependendo da temperatura que eu tiver, dependendo da pressão que eu tiver, eu sei se a minha fase de equilíbrio é a fase sólida, é a fase líquida ou é a fase vapor, né? Então, o que é legal desse diagrama é que ele mostra para a gente muito bem aí, né, qual que é a condição de equilíbrio em qualquer condição. Então, variando uma dessas variáveis termodinâmicas, eu consigo dizer qual que é a fase de equilíbrio naquela condição, né? Agora, isso aqui é um material puro. Percebe que esse diagrama ele mostra muito claramente para a gente que em uma determinada temperatura e uma determinada pressão, eu só posso ter uma fase em equilíbrio, né? Seja ela sólida, líquida ou vapor, né? Agora, se eu começo a adicionar mais componentes no meu sistema, né, percebe que aqui eu não tenho nenhum campo sólido mais líquido, ou líquido mais vapor, ou sólido mais vapor.
Agora, se eu começo a adicionar um outro componente no meu sistema, eu tenho uma mudança aí no que pode acontecer, né? Então, por exemplo, se eu pego a água e eu adiciono um pouquinho de sal ali na minha água, eu vou formar, aqui coloquei uma palavra bonita, né? Eu vou formar uma salmoura aí, a famosa água salgada, né? Então tem ali minha água salgada, não sargada, salgada, e essa mistura aí da água com sal. E se a gente olha para a água com sal ou a gente olha para a água pura, a gente consegue ver alguma diferença de uma para outra? Não, né? Essa solução aqui que a água está formando com sal, ela acontece no nível atômico, né? Os átomos lá do sódio, do cloro, eles entram ali, né, em nível, né, atômico ali, né? Essa distribuição aí se dá no nível atômico, né? Agora, se eu adiciono aqui, pego a mesma água lá e adiciono uma quantidade maior de sal, vocês sabem muito bem que tem parte aí da água que vai misturar, vai formar minha água salgada lá, mas vai ter um pouco ali do sal, né? Se essa quantidade de sal for grande, que não vai dissolver na água. Então eu vou ter aí a água que sobrou, ela é uma água com sal, mas eu tenho aí um sal além do que essa água consegue dissolver, né? Então, essa situação aqui é uma situação que eu tenho duas fases. A primeira fase é a água, né, com sal em solução, e a segunda fase é o sal, né? Então aqui eu tenho, percebe que isso aqui vai ser uma coisa extremamente comum em materiais para mim. Eu vou ter em muitos casos uma solução sólida, aqui é uma solução líquida, mas eu vou ter uma solução sólida com uma segunda fase. Então vai ser exatamente isso que eu vou ter, com a única diferença que essa fase também vai ser sólida, né? As duas fases vão ser sólidas, aqui eu tenho uma líquida e uma sólida, mas é exatamente a mesma coisa, tá? Tenham essa ideia em mente. Então, quando eu estou falando então dessa situação que eu acabei de mostrar, a água, seja água pura, água com sal, ela é a mesma fase, né? As duas são a fase água. O que eu estou mudando é a concentração de sal. Então, eu posso desenhar um diagrama de fases aí para minha solução água. Vamos colocar aqui, eu achei com açúcar, não açúcar, para água com açúcar. Então, percebe que se eu tiver aqui na minha temperatura ambiente, né, hoje aqui está calor, mas espero que para vocês aí esteja mais perto de 20 graus. Então, se a gente tiver aqui perto de 20 graus, o limite de solubilidade, que é o que esse diagrama aqui está me mostrando, então vamos tentar ler esse diagrama aqui, é 65. Essa curva azul aqui, o que ela está mostrando para a gente, é o limite de solubilidade. Como assim? Se eu tiver, então vamos olhar só para essa linha de 20 aqui, graus. Se eu tiver com 0% em peso de açúcar, 20% de açúcar, ou seja, coloco 100 gramas de água, 20 gramas de açúcar, 40 gramas de açúcar, 60 gramas de açúcar. Para qualquer um desses, se eu pegar essa água com açúcar e misturar, eu vou sempre formar aqui água com açúcar, né? Estou chamando aqui de xarope, né? Então, qualquer solução aqui, até qualquer mistura aqui de água com açúcar, até 65% de açúcar, eu vou ter aí uma mistura e um xarope, água com açúcar. Se eu passar de 65% de açúcar, o que eu vou ter? Eu vou ter água mais açúcar sólido, porque eu passei do limite de solubilidade, né? E se eu perguntar para vocês, se eu tiver 80% de açúcar em água, o açúcar vai ser açúcar puro, né? E a água, qual vai ser a composição, qual que vai ser a concentração de açúcar na água? Qual que vocês acham? Vocês devem ter respondido, né, que é 65% de açúcar na água. Isso faz sentido, porque o limite de solubilidade de açúcar na água é 65%. Então, se eu colocar mais açúcar que isso, só o açúcar adicional, além desses 65%, é o que vai entrar aí, né? Que é o que não vai ser dissolvido, que é o que vai ficar lá, como se fosse essa figura que eu mostrei aqui, né? Então, percebe que esse diagrama é bem interessante, que ele mostra aqui, então, não só a 20 graus, mas se eu fizer essa mesma medida do limite de solubilidade a 60, eu vou ter um outro limite de solubilidade. Então, esse diagrama ele mostra para a gente, basicamente aqui,
o limite de solubilidade em função da temperatura. Qualquer ponto que eu tiver, ou seja, se eu souber a temperatura e a composição, eu sei exatamente se eu tenho o xarope ou se eu tenho xarope mais açúcar, né? Eu consigo então dizer qual que é aqui seria uma macroestrutura, porque eu estou vendo o açúcar separado da água, mas no meu material vai ser a microestrutura, tá? Eu consigo saber o que eu vou ter, se vai ter uma solução sólida ou não, beleza? Então, o diagrama mostra para a gente esse efeito aí da temperatura. Então, olha que interessante. Se eu pegar aqui a concentração 70% de açúcar na água, se eu tiver na temperatura ambiente, eu vou ter açúcar ali sobrando. Agora, se eu pegar essa água e ferver ela, jogar em 100 graus, eu vou passar a ter uma fase só, né? Então, vocês sabem disso. Você quer misturar mais fácil, aumenta a temperatura, né? Então tá aí. Por quê? Porque eu estou aumentando a solubilidade, eu estou aumentando também a movimentação dos átomos, né? A difusão aí. Então, aumentar a temperatura tem esses dois efeitos benéficos. Aumenta a solubilidade, aumenta a difusão, né? Ou convecção também, aumenta tudo, né? Então, o diagrama de fase dá essa informação importante para a gente. Se a gente pegar esse material aqui, vocês sabem disso também. Se você resfriar ele, se você só resfriar, vai demorar um tempo para esse açúcar precipitar de novo. Né? É exatamente esse nome, precipitação. Essa é aquela questão cinética que a gente falou lá atrás. Né? Esse diagrama aqui, ele fala para a gente o que vai formar no equilíbrio. Mas eu não sei quanto, só olhando para esse diagrama, se eu passo a pegar esse material a 100 graus e resfriar, quanto tempo vai demorar para esse açúcar precipitar. Ele fala só para a gente que o estado de equilíbrio é o açúcar precipitado. Tá? Então, o meu material, qualquer material que a gente pegar aqui, então vocês olharem aí o case do notebook de vocês, pode ser que seja de metal. Se a gente olhar ele num microscópio, ele vai ser como se fosse a maioria dos materiais vai ter estruturas aí que é exatamente o que a gente vê do nível macroscópico da água com sal, água com açúcar, água com óleo, tá? Dependendo da composição, ele pode ser que seja tudo homogêneo, ou seja, uma fase só, mas dependendo da composição, a gente vai ver aí duas fases misturadas. Só que não é o líquido que a gente tem essa capacidade de fazer convecção, que a gente vai ver claramente o material separado na parte de baixo, uma fase, na parte de cima, outra. Não, essas duas fases vão estar misturadas, intermeadas aí, uma junto com a outra, num nível microscópico. Então, essa imagem aqui, por exemplo, é uma liga comum aí que a gente usaria em vários motores de carro, então são feitos dessa liga aí, que a gente vê duas fases aí, né? Seria exatamente que nem a água e o óleo aí, só que permeadas aí num nível microscópico, tá? Então eu tenho duas fases aqui, a fase escura e a fase clara, tá? Então são duas regiões do meu material que têm estruturas cristalinas diferentes, tá? Então, olhando no nível atômico, seria alguma coisa mais ou menos assim. Eu tenho a minha fase 1, e essa parte aqui eu acho que é a parte que mais pode gerar confusão. Então, presta bem atenção nessa hora. Essa fase aqui não necessariamente é um metal puro ou uma cerâmica pura. Ela pode ser uma mistura, uma solução sólida, assim como a água com açúcar, tá? A gente vai discutir isso aqui nos próximos slides. Então, ela pode ser uma solução sólida, mas ela tem uma estrutura cristalina, uma estrutura característica dela. E eu tenho aqui uma segunda fase, tá? Que seria essa fase escura aqui, que tem uma estrutura cristalina diferente da dela, tá? Então, é a fase alfa e a fase beta. Seria como a água e o açúcar, tá bom? Então, eu acabei de mencionar aqui, então, essa estrutura da minha fase. Não necessariamente o material vai ser puro. Né? Isso talvez gere um pouco de confusão na cabeça de vocês. Vocês acabaram de ver aí na parte de estrutura cristalina, vocês viram a estrutura do cobre e a estrutura do níquel. Mas se eu tiver cobre e níquel misturados, tá? E a gente vai ver esse caso especificamente, um vai entrar dentro da estrutura do outro. Então, vocês viram a célula lá, CFC. Se eu pegar o cobre e adicionar, por exemplo, 10% de níquel ou 10% de zinco, esses átomos, eles vão entrar, e essa palavra é muito importante, eles vão entrar de forma totalmente aleatória, substituindo os átomos de cobre ou os átomos de zinco.
Tá? Então, a estrutura cristalina, se vocês se lembrarem, o cobre cúbico de face centrada, vai ser exatamente a mesma. Tá? O material vai continuar tendo todos os átomos, se a gente só olhar para os átomos, sem especificar se é cobre, zinco, cobre, níquel, todos vão estar organizados exatamente na estrutura cúbica de face centrada. Só que a hora que eu escolher um átomo, eu não vou saber, a princípio, se ele é cobre ou zinco. Aí, se eu olhasse, por exemplo, for uma solução cobre e níquel, cada átomo tem, vamos supor que é 10% de níquel em cobre, 90% de chance de ser cobre, 10% de chance de ser níquel. É totalmente aleatório, tá? É a mesma estrutura cristalina e é totalmente aleatório. Então, esse aqui vai ser o diagrama cobre-níquel. A gente já vai discutir ele, tá? Não vou entrar nisso por enquanto. E essa aqui seria como se fosse a estrutura. Aí, se a gente pegar várias células unitárias. Então, tá um cubinho aqui, seria uma célula unitária só. Percebe que, então, né? Tá aqui no centro da face, por exemplo. Tá aqui uma face, né? O quadrado aqui esse aqui seria uma célula unitária. Tá aqui o átomo no centro da face. Percebe que todos os átomos estão completamente aleatórios lá dentro. Tá? Essa aqui seria uma solução 50%, 50%. Tá? Se eu só olhar, então, de novo, para os átomos, eu não vou saber, né? Eu vejo a estrutura CFC. Né? Então, um outro jeito de representar essa estrutura, pensando numa solução 90% níquel, 10% cobre, por exemplo, seria pensar que todos os átomos são exatamente iguais, só que cada um tem 90% de chance de ser níquel, 10% de chance de ser cobre. Não sei se dá para ver melhor aqui. Coloquei aqui uma célula unitária só, uma solução 50% níquel, 50% cobre. Então, percebe, é a estrutura CFC, né? Vocês já viram ela bem. E aí os átomos estão aleatoriamente distribuídos. Vamos multiplicar agora duas células de cada lado. Então, tá aqui, ó, como se fosse a célula fundamental aqui. Né? Então, percebe, esses outros átomos aí estão completamente aleatórios, distribuídos na estrutura aí. Né? Se eu pegar uma fração ainda maior, né, cada vez fica mais difícil de ver ali uma célula unitária só, mas percebe como está tudo aleatoriamente distribuído, tá? Aqui uma quantidade até maior, não vemos absolutamente nada, né? Mas beleza. Então, essa é a ideia que vocês têm que ter primeiro do que é uma solução sólida, então. É como se fosse o meu material que tem a sua estrutura cristalina própria, né? Então, a estrutura é a mesma, mas os átomos estão aleatoriamente distribuídos lá dentro, tá? Eles têm essa desordem aí, tá? Então, tem algumas regras aí para se uma certa solução sólida é possível ou não, tá? Como assim? A gente pode pensar que vocês devem... Vamos fazer uma analogia com alguma coisa que vocês já viram. Então, vocês já viram, por exemplo, que aquela questão de solubilidade, aí, se vocês estão falando em líquidos, por exemplo. Né? Não tinha aquela regra, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Né? Vocês lembram disso? O que é essa ideia diz pra gente? Ela diz que coisas mais parecidas tendem a dissolver coisas parecidas. A ideia é exatamente a mesma. Então, tem essas regras aqui de Helmholtz, que são empíricas, tá? E uma regra empírica significa que ela não tem uma prova mais elaborada por trás dela, né? Ela foi determinada experimentalmente. E o que o Helmholtz descobriu aí há quase 100 anos atrás é que soluções parecidas de átomos parecidos são, né, se a gente junta átomos parecidos, é mais provável que eles formem solução sólida. Então, o que a gente pode pensar em átomos parecidos? Átomos que têm tamanhos semelhantes, tá? Então, quanto mais similares forem o tamanho dos átomos, mais fácil eles se dissolverem. Então, aqui está colocando até 15% é possível, mas quanto menor essa diferença, mais fácil é ter solução sólida, ou seja, eles são mais parecidos. Se os dois materiais tiverem a mesma estrutura cristalina, isso também fica é mais fácil eu ter mais solubilidade, né? Quanto mais parecida for a estrutura cristalina entre os dois. Se eles tiverem eletronegatividades e valências parecidas, tá? Então, isso tudo é o que a gente entende por átomos parecidos. Então, por exemplo, a gente viu cobre e níquel. O cobre e níquel, os dois são cúbicos de face centrada. Os raios atômicos são bem parecidos, está aqui o valor dos dois. A eletronegatividade dos dois é bem parecida e as valências são parecidas. Então, essa combinação de o cobre e o níquel serem átomos tão parecidos um com o outro,
né? Eles estão até vizinhos ali na tabela periódica, faz com que seja muito fácil de dissolver cobre no níquel e níquel no cobre, tá? Então, com isso, cobre e níquel formam soluções sólidas completas, que é o que a gente vai chamar. Ou seja, a gente consegue ir de 100% cobre até 100% níquel sem formar nenhuma segunda fase. A gente só tem a fase cúbica de fase centrada. Todo o material é exatamente igual. É uma solução sólida, cúbica de fase centrada. A única diferença que tem é a porcentagem de átomos de cobre e de níquel. Né? É o que esse diagrama aqui está mostrando. Eu consigo ir de 0 até 100%, formando só a fase cúbica de fase centrada. Tá? Então, essa tipo de solução sólida que a gente discutiu até agora, ela é a mais comum, que é a solução sólida substitucional. Então, eu tinha lá meu metal puro e eu coloco esses átomos aí substituindo de forma aleatória na estrutura do solvente. Né? Ele não é o único tipo de solução sólida que eu tenho. Se o meu átomo de solvente ele for bem menor do que o átomo de soluto, lembra que eu tenho interstícios aqui, que são esses buracos entre os átomos do soluto. Né? Se esse átomo for bem pequeno, eu consigo colocar ele dentro dos interstícios. Então percebe que nesse caso aqui, a estrutura cristalina do solvente é a mesma, ela não muda também, né? Assim como aqui não mudou, só que os átomos entram ali nos interstícios, eles não entram substituindo os átomos. Essa é o que a gente chama de solução sólida intersticial. E, por exemplo, no ferro, que é o material metálico mais comum que a gente tem, ele é só os átomos de hidrogênio, carbono, nitrogênio e um pouquinho, quase nada de boro, conseguem entrar aqui nos interstícios, tá? Então, o tamanho do soluto para isso acontecer tem que ser bem menor que o tamanho do solvente, né? Isso é meio claro, só de olhar pela figura, né? Então, assim, mesmo a gente colocando essa restrição, se a gente olhar o raio, e vocês devem ter feito o cálculo do tamanho dos interstícios, o raio atômico, mesmo dos átomos menores que a gente tem, eles são tipicamente maiores que os interstícios dos metais. Então, eles deformam muito ao redor dele quando eles entram, né, nesses interstícios aqui. Então, tipicamente, a minha solubilidade ela tende a ser baixa para soluções sólidas intersticiais. Tá? Em alguns casos chega em alguns por cento, mas dificilmente passa muito aí disso. Tá? Então, onde que a gente. Por que, que isso importa? Bom, carbono em ferro, vocês já devem ter ouvido falar do material que chama aço, né? É o nosso material metálico aí mais usado. Então, se a gente pegar aços convencionais, eles são soluções sólidas ferro-carbono, tá? Eu tenho aí também muitas vezes outras fases presentes. A gente vai ver isso ainda na aula da semana que vem. Mas a gente tem também uma importante fase aí que é uma solução sólida intersticial ferro-carbono. Vocês já ouviram falar dos ácidos inoxidáveis? Esses são soluções sólidas aí relativamente concentradas de cromo e ferro, tá? Então, quase todos os materiais que a gente pegar, metálicos e também cerâmicos, todos eles contêm soluções sólidas, né? Pode ser que tenha alguma outra fase também, mas pelo menos alguma das fases tende a ser solução sólida.